Um homem decidiu dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. Se tornou um missionário e saiu pelo mundo a pregar as boas novas. Para financiar suas viagens, ele arrumava um serviço aqui e outro ali, levantava recursos e prosseguia pregando. Certa vez ele conseguiu um trabalho em uma grande fazenda de café. Ele pregava para os colegas e foi se aproximando do patrão, um grande fazendeiro da região. Quando ele anunciou as boas novas para esse fazendeiro, o fazendeiro respondeu: "Minha mãe e meu pai nasceram nessa, morreram nessa, eu nasci nessa e vou morrer nessa." Em outra oportunidade, quando pregou novamente para o fazendeiro respondeu: "Meu pai e minha mãe acreditavam assim, morreram acreditando assim, eu também vou morrer acreditando assim, porque eu nasci assim, meus pais nasceram assim e morreram assim." Todas as vezes que ele pregava para o fazendeiro, a resposta era sempre a mesma: "Meu pai e minha mãe nasceram nessa, morreram nessa, eu nasci nessa e vou morrer nessa. Meu pai e minha mãe acreditavam assim, morreram acreditando assim, eu nasci acreditando assim e vou morrer acreditando assim." O missionário levantou recursos e foi embora. Depois de muito tempo, voltando pela região, ele passava pela fazenda. Era um sábado à tarde, o fazendeiro reuniu todos os funcionários, fez uma grande festa para celebrar o sucesso da colheita. De longe, ele viu o missionário se aproximando montado em seu burro. Para fazer uma brincadeira e zombar do missionário, ele disse aos funcionários: "Observem, observem." E de longe gritou: "Ô, missionário! E aí, me conta, e esse burro seu aí, já se converteu também? Já ouviu o Evangelho?" E o missionário, com muita calma, respondeu: "Não, seu fazendeiro. Esse aqui, como o pai dele e a mãe dele, nasceu burro e vai morrer burro. Ele não vai mudar." O fazendeiro ficou sem graça, ninguém comentou mais nada. A história de hoje é para refletirmos sobre a necessidade de aprendermos com os erros e não repeti-los. Eu sei que nós temos muito a aprender com os nossos pais. Não só coisas boas, não só as coisas que deram certo para eles, mas os nossos pais também nos ensinam com os seus erros. E é tolice repetir o erro dos nossos pais. Eles não são perfeitos, é preciso admitir isso. É preciso reconhecer onde eles erraram e não repetir os mesmos erros. Não é porque o seu pai bebia demais que você vai beber. Por que você vai repetir o mesmo erro? Não é porque o seu pai era bruto e ignorante com a sua mãe que você deve ser com a sua esposa. Por que repetir o mesmo erro? Seu pai errou, você vai errar também? Não é porque os seus pais se divorciaram que você deve se divorciar. Não é porque a sua mãe não respeitava o seu pai e teve vários amores que você vai fazer o mesmo. Não é porque o seu pai agredia a sua mãe que você vai ou deve agredir a sua esposa. Muito pelo contrário, deve aprender com os erros e não repeti-los. Porque é tolice repetir os mesmos erros. Eles já mostraram pra gente que esse erro deu mal, deu errado. Conduziram os nossos pais para consequências terríveis. Por que nós vamos repetir os mesmos erros? Não é porque o seu pai era ignorante e espancava os filhos que você deve agir do mesmo jeito. Ah, mas eu puxei meu pai, puxei minha mãe. Mas você já viu que isso dá errado. Para que insistir? Para que levar isso a sério? Para que levar isso adiante? Não seja um burro. Voltando à nossa história de hoje, que nasceu burro, vai morrer burro. É preciso aprender com os erros. Olhar para trás, ver que alguém tentou fazer isso e deu errado. Por que nós vamos insistir? Essa é a nossa história de hoje. Você não precisa, mesmo tendo visto tudo que viu, não precisa repetir os mesmos erros. Não precisa sofrer as mesmas consequências. Forte abraço para você.